Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque: a Assembleia cria núcleo de apoio ao terceiro setor. Deputados aprovam lei que proíbe tatuagem e piercing em animais. Ciclismo de montanha recebe apoio com lei de iniciativa parlamentar. Na reunião desta quarta-feira, a aprovação de regime de urgência para projeto da área cultural pode dar novo ritmo ao setor, um dos mais prejudicados com a pandemia. E os animais ganharam mais proteção com uma lei aprovada pelos parlamentares. A repórter Larissa Lacerda traz os detalhes dos trabalhos. Luciano, os deputados aprovaram um projeto que inclui no Código Estadual de Proteção aos Animais a proibição de tatuar ou colocar piercing em animais domésticos ou silvestres. A matéria da deputada Janete de Sá tramitou em conjunto com a proposta do deputado Luciano Machado, que trata do mesmo tema. O animal, ele não faz parte do dia a dia dele, tatuagens e piercing, e ele não tem o direito de escolher. O ser humano pode escolher fazer a tatuagem, colocar um piercing, ele vai ter o cuidado para não infeccionar, ele sabe que é um procedimento doloroso, mas o animal não. Imagine você ser pego à força para poder botar um piercing ou fazer uma tatuagem que não faz parte do seu dia a dia e que você não deseja ter aquilo no seu corpo. Então o animal irracional precisa ser protegido, e só a legislação para protegê-lo desse tipo de atitude que não cabe a ele decidir se deseja ter aquela tatuagem, aquele piercing ou não. E mais, a colocação de um piercing, de uma tatuagem, requer cuidado. Se o animal lambe ou se o animal coça com a patinha, ele vai levar uma infecção que pode com isso levar aquela infecção a ela agravar, porque não tem o controle da mosca pousar e ali depositar larvas, ou seja, de uma coisa que aparentemente tinha um fim estético, acaba levando a um problema sério à saúde do animal. Já na fase dos pronunciamentos, os deputados comentaram a situação da termoelétrica de Linhares, no norte do estado. Se a Petrobras não estender o atual contrato de gás natural com a empresa que gere a usina, a termoelétrica não poderá participar do leilão para contratação de potência elétrica que será realizado pelo governo federal em dezembro. Os deputados cobram a renovação do contrato por parte da Petrobras. A termoelétrica de Linhares é a única gás que gera benefício e segurança elétrica e energética para o nosso estado. E, ao mesmo tempo, garante com que nós tenhamos uma redução das tarifas energéticas aqui no nosso Espírito Santo, principalmente para os nossos consumidores. Sendo assim, nós precisamos de uma carta de fornecimento de um prazo da Petrobras para essa termoelétrica, que não ocorreu até então. O nosso pedido é que eles forneçam essa carta de fornecimento, a garantia de fornecimento, para que a termoelétrica capixaba possa participar desse leilão em igual condição e, ao mesmo tempo, garantindo ainda, além do fornecimento e a oportunidade de participar do leilão, garantindo assim a redução das tarifas de energia elétrica e gás natural no Espírito Santo. Eu estarei encaminhando, em nome da Assembleia Legislativa, através da Comissão de Petróleo, Gás e Energia, essa solicitação à Petrobras para que eles nos deem uma carta de fornecimento num prazo razoável para que nós possamos participar de igual condição desse leilão das potências realizado pelo Ministério das Minas e Energia. Ainda durante a sessão foram aprovados 3 requerimentos de urgência a projetos do governo do estado. Entre eles está a proposta que flexibiliza a transferência de recursos financeiros do Fundo de Cultura do estado para os municípios. O objetivo é viabilizar a abertura de editais de fomento a atividades culturais nas cidades. As matérias entram na pauta de votação da sessão da próxima segunda-feira. Volto com você, Luciana. As organizações da sociedade civil receberam um reforço com a abertura de um núcleo no espaço Assembleia Cidadã. A Assembleia Legislativa inaugurou o núcleo do terceiro setor, Otacílio Coser, que vai atuar em prol das entidades da sociedade civil. A iniciativa é do deputado Doutor Hércules, que escolheu o presidente da União de Cegos Dom Pedro II, Carlos Ajur, para coordenar os trabalhos no núcleo que vai funcionar no espaço Assembleia Cidadã. Um ato de amor, de solidariedade, especialmente aquelas pessoas invisíveis, aquele que está na cadeira de roda, aquele que é cego, aquele que não fala, que não ouve. Então esse núcleo vai capacitar essas associações
para que elas possam saber também requerer os seus direitos perante o poder público, perante a sociedade. Na verdade, o que acontece? Existem muitas associações que não têm capacitação, porque eles não sabem, não têm condições de procurar um cartório, registrar um estatuto. Esse núcleo, que vai ser dirigido pelo Carlos Ajur, junto com a Miriam e com a Fernanda, vão capacitar essas associações para que elas possam caminhar com suas próprias pernas. Há 30 anos eu fiquei cego, no acidente de carro, e comecei a militar nas organizações da sociedade civil. Conhecendo o Dr. Hércules, e no longo do tempo, essa luta dele, juntando com a nossa em defesa da sociedade civil organizada, tivemos a ideia desse núcleo. Ele apresentou a proposta de resolução e a casa, o presidente, aprovou, e hoje está aqui uma realidade de benefício das organizações da sociedade civil do Estado do Espírito Santo, dando exemplo para o resto do Brasil. A importância do trabalho foi ressaltada pelo presidente Eric Musso. Se torna a primeira assembleia do país a inaugurar um espaço para cuidar das pessoas portadoras de necessidades especiais, das pessoas que cuidam do terceiro setor, para dar voz, vez, dignidade e, sobretudo, dar um exemplo para o país de inclusão. O Estado é de todos, é para todos, e os poderes públicos também têm que trabalhar em harmonia para fornecer igualdade às pessoas. Essas pessoas que muitas das vezes são invisíveis pelos olhares dos poderes públicos, hoje, na Assembleia Legislativa Capixaba, terão voz e vez com a inauguração do espaço Otacílio Coser. O nome do projeto é uma homenagem ao empresário capixaba Otacílio Coser, que faleceu este ano. A família compareceu ao evento e falou sobre a honraria. Muito gratificante, muito honrado para nós, para a família, homenagem do meu pai. Nós somos uma família que participamos muito do social, inclusive o nosso grupo, a Coimex, nós temos uma fundação, e o nome do meu pai, Otacílio Coser, Fundação Otacílio Coser, que é muito voltada para a educação. É uma participação muito ativa no lado social da empresa, da família, e muito feliz por isso. É uma homenagem muito honrosa para a gente. Todos os projetos de lei passam por análise na Comissão de Constituição e Justiça. Na reunião desta semana, os deputados avaliaram cerca de 40 proposições. O Colegiado de Justiça se reuniu e analisou 38 matérias. 29 foram aprovadas, 7 consideradas inconstitucionais, 2 tiveram mantidos os votos, um de rejeição e outro de veto parcial. Uma das matérias aprovadas, de autoria do deputado Gandini, trata da isenção do pagamento da tarifa de estacionamento rotativo para idosos. Gandini lembrou que em outros municípios já existe essa regulamentação. Há uma discussão muito forte em relação a isso. Vila Velha, inclusive, tem a concessão, para os seus idosos. Vitória não tem. É importante que a gente unifique esse entendimento, até porque que os municípios passem a tratar isso de forma igualitária. E a gente tem aí um avanço bastante grande em relação ao Estatuto do Idoso, benefício que deve ser concedido aos idosos. E eu queria defender isso aqui na casa, e agradeço já ao deputado Rafael Favato, porque a gente precisa... A ideia não é mexer nos contratos que estão em vigor, mas se isso for previsto nos próximos contratos, como a nossa legislação pede, é que isso seja unificado. O Estado do Espírito Santo trata de uma forma igualitária. Então, quando for fazer o contrato novo em Vitória, que já tenha essa previsão do idoso ter esse benefício. Outra matéria que mereceu comentários dos deputados foi o projeto apresentado pela deputada Janete de Sá, que institui o piso salarial estadual para a categoria dos enfermeiros. O relator da matéria, deputado Dr. Rafael Favato, acrescentou a categoria dos médicos. Janete explicou que em outros estados já existe o piso salarial para os enfermeiros e que tramita em nível federal matéria que institui o piso nacional dos profissionais. Nada impede que o Estado faça o seu piso estadual, e por isso que nós trouxemos ela para cá como uma forma, inclusive, de estar fortalecendo essa demanda que vai contemplar a enfermagem em todo o país. Nós já temos outros estados que têm o seu piso estadual, e por isso eu quero agradecer ao deputado Rafael, que é médico, que conhece os problemas da categoria de enfermagem,
por trabalhar na matéria pela constitucionalidade. Você gosta de pedalar? Foi publicado no Diário Oficial desta terça, dia 14, a lei que cria o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha. A iniciativa é do deputado delegado Danilo Baiense e a norma passa a valer 60 dias depois da publicação. É óbvio que ele é um incentivo à prática do ciclismo e também ele vai desenvolver muito o agroturismo no estado do Espírito Santo. É certo que esse projeto ele tem uma série de regulamentos, né, de respeito às trilhas, respeito a tudo que for público, mas com certeza estamos falando aqui da saúde. Eu citei hoje, inclusive, um exemplo que ocorreu no meu gabinete. Um servidor do meu gabinete, após ser acometido por Covid, a pressão arterial dele foi a 25 e ele foi orientado por médicos a fazer o ciclismo, começar a praticar o ciclismo. E ele começou a praticar e a pressão arterial dele voltou ao normal. Então eu reputo como muito importante, nós encaminhamos aí para todos os prefeitos do estado do Espírito Santo, já depois de promulgado, encaminhamos também para todos os presidentes das câmaras municipais do estado. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. A gente deixa vocês com imagens do tradicional Parque Pedra da Cebola, um verdadeiro cartão postal de Vitória. Inaugurado em 1997, o parque foi construído no local onde funcionava uma pedreira. A área foi recuperada e um agradável espaço de lazer foi entregue para a população. 2 entradas pelo bairro Mata da Praia facilitam o passeio à Pedra da Cebola. Obrigada pela companhia de sempre. TV Assembleia, mais perto de você.